Dia. Nossa aula 26. Nós vamos fazer correção da página 202, exercício 1 e 2, que ficou ontem de tarefa para vocês, na aula 25. Então, na situação 1, a questão 1, a embalagem de um achocolatado em pó traz a seguinte instrução de preparo. Adicionar 2 colheres de sopa em 200 ml de leite. A. Quantas colheres de achocolatado são necessárias para a quantidade de 1,5, aqui eu acho que eu comi, litros de leite. Então, nós vamos montar aqui, na regra de 3 simples, as duas grandezas. Uma grandeza é o achocolatado em colheres de sopa. A outra grandeza é a quantidade de leite em ml. Então, a primeira informação, nós temos que 2 colheres de sopa, nós conseguimos fazer 200 ml de leite. Aqui pediu, e 1,5 litros. Então, presta muita atenção aqui, que nós temos uma coisa que nós temos que estar na mesma unidade de medida. Então, aqui está em litros, ó. Nós vamos transformar em ml. 1 litro é 1.000 ml. Meio litro, 1,5 litro, né, é 500 ml. Então, 1.000 mais 500, 1.500 ml. Então, nós vamos trabalhar com 1.500. Tem que estar na mesma unidade de medida. Você pode transformar o 200 ml em litro e trabalhar tudo em litro também, dá certo. Mas aí você vai trabalhar com o número com vírgula. Quando você divide o 200 por 1.000, vai ficar 0,2. Então, a maioria dos alunos preferem não trabalhar com números com vírgula. Mas, se você quiser, vai dar o mesmo resultado final. Quantas colheres? X. Primeiro passo, montar os dados do problema. Ok. Segundo passo, leitura. Que tem aluno que pula o segundo passo, vai direto para o terceiro passo, que é a conta. Se esse exercício é diretamente proporcional, você vai acertar. Se esse exercício é inversamente proporcional, você vai errar. Então, a leitura é muito importante. Se eu aumento a quantidade de colheres de sopa, aumenta a quantidade de leite em ml. Aumentou uma grandeza, aumentou a outra. Diretamente proporcional. Posso também fazer diminui. Se eu diminuir a quantidade de colheres de sopa, diminui a quantidade de leite em ml. Então, aumenta uma grandeza, aumentou a outra. Diminuiu uma grandeza, diminuiu a outra, diretamente proporcional. Agora sim eu posso resolver. 2 está para x, assim como 200 está para 1.500. Já vou reduzir um pouquinho aqui. Ah, professor, eu posso cortar todos os zeros? Não, não é bem assim. Nós vamos reduzir a conta, trabalhar sempre. Se fosse possível, eu simplificar um pouquinho mais, para a gente trabalhar sempre com números pequenos, que facilita muito os cálculos com números menores. A mesma quantidade. Vocês observam que eu cortei 2 aqui e 2 aqui. Tem a mesma quantidade, você pode cortar tudo. Não tem a mesma quantidade, por exemplo, eu tenho 1 em cima e 2 embaixo. Então, eu vou cortar a mesma quantidade. Se eu cortei 1 em cima, eu vou cortar 1 embaixo. Não posso cortar todos. Tenho que seguir a regra, que é a mesma quantidade. O que significa cortar esses zeros aí para você simplificar o seu cálculo? Significa que você está simplificando essas duas frações por 100. Dividindo aqui por 100 e aqui por 100. Vai ficar 2 quinzeavos. Então, 2 está para x e 2 está para 15. Simplificando. Depois, nos próximos cálculos, esse aqui eu já vou fazer direto já, não vou estar escrevendo novamente. É só para vocês relembrarem.
Então, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 15, 30. Agora, olha só, é uma regra de 3 simples, cai numa proporção que a gente faz, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou vocês falam bastante, é multiplicação cruzada, e agora cai numa equação. Então, são vários conteúdos para poder resolver uma equação. Regra de 3 simples. Então, o 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. X é igual a 15. O que significa esse 15? 15 o quê? 15 é um X. Então, é 15 colheres de sopa de achocolatado, que vai resultar em 1,5 litro de quantidade de leite ou 1.500 ml de leite. Então, eu preciso de 15 colheres para 1,5 litro de leite. 15 colheres de achocolatado. B. De acordo com as informações da embalagem, 2 colheres de achocolatado corresponde a 20 gramas. Sabendo que a embalagem contém 400 gramas, quantos litros... Nós estamos trabalhando só em ml. Isso significa quantos litros eu vou encontrar ml e depois eu vou transformar em litros. Quantos litros de leite com achocolatado pode ser feito? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, 2 colheres, 20 gramas. 2 colheres, 20 gramas. 2 colheres, 20 gramas. E 400 gramas, quantas colheres? Eu preciso descobrir quantas colheres tem nesse achocolatado. O achocolatado inteiro, quantas colheres de achocolatado eu preciso para 400 gramas? E 400 gramas é o pacote inteiro de leite. Então, vamos lá. Leitura, tirou as informações do problema. Primeiro passo, ok. Segundo passo, leitura. Preciso saber se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Aumenta a quantidade de colheres, aumenta a quantidade de gramas. Então, diretamente proporcional. Agora, nós vamos resolver. 2 está para x, assim como 20 está para 400. Olha só o que eu falei para vocês. Não posso sair cortando a quantidade que tem de 0. Aqui tem 2, eu cortei só 1, porque tem que cortar a mesma quantidade. Aqui eu já vou multiplicar direto. Ali eu fiz o passo de copiar sem os zeros, e aqui a gente vai começar a fazer direto. Aqui eu cortei o 0, ficou 2. 2 vezes x, 2x. Aqui eu cortei o 0, ficou 40. Então, 2 vezes 40, 80. O 2 está multiplicando e vou passar dividindo. Posso colocar em forma de fração ou eu posso colocar assim. Eu vou colocar essa barrinha por causa do espaço, tá? 80 dividido por 2, 40. 40 o quê? 40 colheres de sopa para 400 gramas de leite. Então, desde o início do exercício, 2 colheres, 200 ml. Agora, nós achamos que 40 colheres dá a embalagem inteira. E a embalagem inteira dá quantos litros? X. Lembrando que a gente vai achar ml e depois vai transformar em litros. Então, montagem ok, leitura. Aumenta a quantidade de colheres, a gente já fez lá, né? De achocolatado, aumenta a quantidade de leite em ml. Então, diretamente proporcional. 2 está para 40, assim como 200 está para x. Multiplicação cruzada, proporção, 2 vezes x, 2x, 40 vezes 200. Nada, nada, nada. 2 vezes 4, 8.
8.000. Esse 2 está multiplicando, operação inversa da multiplicação, divisão. Então, a embalagem de leite possui 400 gramas. Com essas 400 gramas, eu consigo fazer 4.000 ml. 4.000 ml, que é igual, para fechar aqui, ó, a resposta. A pergunta falou em litros. 4 litros. 1 litro é 1.000 ml, então 4.000 ml, 4 litros. Vamos para C agora. C. A embalagem também traz a informação de que, após o preparo, cada copo com 200 ml contém 174 quilocalorias. Quantas quilocalorias há na embalagem inteira? Então, nós temos a informação que 200 ml, a quantidade de leite em 200 ml, contém 174 quilocalorias. Aí ele perguntou a embalagem inteira. Na embalagem inteira, nós acabamos de fazer, nós descobrimos que tem 4.000 ml a embalagem inteira. Essa informação é da B, que resultou em 4 litros. Será quantas quilocalorias a embalagem inteira? Montagem dos dados, ok. Segundo passo, leitura. Importantíssimo, a parte principal, a leitura das grandezas, para descobrir se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, aumenta a quantidade de leite, aumenta a quantidade de quilocalorias, diretamente proporcional. Então, nós temos aqui que o 200 está para o 4.000, assim como o 174 está para X. Nós vamos cortar duas quantidades de zero, aqui ficou 2, aqui ficou 40. Tem aluno que continua simplificando, aqui fica 1 e aqui fica 20. Se simplificar por 2 aqui, então, como que fica? Vai ficar. Aqui é 2 sobre 40, quando a gente cortou os zeros, né? 2 dividido por 2, 1. 20, já disse o cérebro mais rápido. 40 dividido por 2, já disse a resposta. 20 é igual a 174 sobre x. Então, se você quiser simplificar ou não, trabalhar com o número inteiro, fazer a multiplicação cruzada, vai dar o mesmo resultado. Vai dar mais trabalho. Quanto maior o número, maior os cálculos. Você tem a opção. Aí nós vamos lá. Uma vez o x é x. E 174 vezes 20. Nada. 8, 14, subiu 1. 2 com 1 que subiu. 3. 3.480 quilocaloria tem a embalagem inteira. Certo? 2. Um caminhão desenvolvendo uma velocidade de 80 km por hora leva 3 horas para percorrer uma certa distância. Na viagem de ida. Na volta, por estar muito carregado, precisa diminuir a velocidade para 60 km por hora. Quanto tempo levará para percorrer a mesma distância? Então, a distância é a mesma, só que mudou a velocidade, porque ele está carregado, então ele está indo mais lento. A primeira informação, que 80 km por hora a velocidade, isso ele consegue fazer em 3 horas na ida. A segunda informação é que ele vai voltar carregado, diminuiu a velocidade porque está pesado. Isso vai levar quanto tempo? Montou os dados, ok. Agora, leitura.
Primeiro passo, ok? Segundo passo, leitura. Terceiro e último, a conta. Não pode montar os dados e ir direto para a conta. Tem que fazer a leitura. Então, olha só. Eu aumento a velocidade, diminui o tempo. Nesse caso aqui, ele diminuiu a velocidade. Então, ele vai fazer o quê? Vai aumentar o tempo. E está indo mais lento, então vai demorar para chegar, vai aumentar o tempo. Essas duas grandezas, inversamente proporcional. Então, o 3 está para x e vou ter que inverter. O 60 está para 80. Inversamente proporcional, eu não calculo do jeito que está aqui, eu tenho que inverter a grandeza. Então, vai ficar assim. Corto o x, e aqui dá para simplificar também, ou não, como os números são pequenos, você pode optar por não simplificar. Ficou o quê? 6 sobre 8, multiplico cruzado. Então, 6 vezes x, 6x, produto dos meios igual ao produto dos extremos, uma proporção. E 3 vezes 4, 3 vezes 8, 24. Esse 6 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Meu x é 4. 4 o quê? 4 horas. Reduziu a velocidade de 60 km por hora, aumentou o tempo em 4 horas. Agora nós vamos falar da tarefinha que vai ficar para vocês. Na nossa tarefa é o conhecimento em ação, da página 203. Na próxima aula eu faço correção de alguns, outros eu deixo a resolução no gabarito para vocês conferir. Então, bons estudos.